noite, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus Cristo esteja com a sua vida. Muito bom, mais uma vez, ainda que distantes, ainda aguardando talvez um pouco mais, para a gente poder se encontrar presencialmente. A gente sente falta, mas eu queria deixar aqui, iniciando esse culto, meu abraço, e motivando os irmãos que talvez estejam passando por algum momento difícil aí, para que você nos procure, talvez seja uma situação até mesmo de um bate-papo, ou até mesmo de algo mais complicado, uma necessidade de algum alimento. A gente está disposto a ajudar. Nós já temos ajudado algumas pessoas, louvamos a Deus pelo privilégio de participar da vida de alguns irmãos que têm passado aí por algumas dificuldades, e nós inclusive queremos motivar os irmãos para que procurem alguns irmãos aí, João, presbítero João, diácono Toninho, para que a gente possa aí fazer algumas cestas básicas para ajudar algumas pessoas. Nós queremos iniciar esse culto louvando a Deus, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 63, Salmo de número 63, para a gente meditar, iniciar esse culto também com uma palavra de oração, com cânticos. Abra comigo no Salmo 63, nós leremos apenas do versículo 1 ao versículo 3. Salmo 63, de 1 a 3, o texto diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios Te louvam. Esse texto é muito especial, porque é o salmista vivendo a satisfação do seu coração, esse desejo, essa busca por Deus. E o versículo 3, muito especial, que vai focar na graça de Deus, no amor de Deus, em quem Deus é, o caráter de Deus. O salmista diz: é melhor do que a vida. E não é à toa que ele conclua: os meus lábios Te louvam. Nós queremos louvar esse Deus maravilhoso nessa noite, para que Ele realmente seja adorado, para que as pessoas que estão acompanhando essa transmissão possam realmente conhecer mais desse Deus maravilhoso. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, obrigado, porque nós temos o Senhor, esse Deus maravilhoso, Deus forte, aquele que nós buscamos ansiosamente, porque nós sabemos que apenas o Senhor é aquele que satisfaz o nosso coração. Por isso, Deus, nós queremos Te adorar, porque viver um relacionamento contigo, experimentar do Teu amor, é melhor do que a vida. Por isso tudo, Deus, os nossos lábios Te louvam, nós queremos Te adorar, não apenas com cânticos, mas com palavras, ó Deus, com a nossa postura de vida, nós queremos adorar o Teu nome. Por isso, ó Deus, que esse tempo seja mais uma oportunidade para que o Teu nome seja conhecido e exaltado e glorificado, ó Pai. Faz isso nesse culto, ó Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos, esteja conosco, que seja um tempo especial para nós colocarmos o nosso coração conectado a Ti, desejando do Senhor. Pedimos perdão, Deus, pelos nossos pecados, por aquilo que nos afasta do Senhor, ó Deus, e buscamos no Senhor não apenas esse perdão, mas novamente, ó Deus, um relacionamento baseado num afastamento do pecado, porque o Senhor não se relaciona com o pecado. Por isso nós desejamos mais ao Senhor do que ao pecado, queremos abandonar o pecado e viver uma nova vida, ó Deus. Que esse culto seja uma oportunidade também de nos reconectarmos ao Senhor, ó Deus. Então que o Teu nome seja adorado, ó Deus, e que nós estejamos cada vez mais ligados ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos queridos, nós vamos passar aos cânticos, e vamos ter aqui no rodapé algumas informações, para que você possa aí ter os lembretes para contribuir com dízimos e ofertas, tão importantes no momento também que nós temos vivido,
para até mesmo não apenas nós pagarmos aquilo que temos que pagar, mas ao mesmo tempo nós podemos ajudar pessoas que têm necessitado. Então, louve ao Senhor através desses cânticos que nós vamos cantar agora.
em ti. Sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Queridos, nós vamos passar agora o momento da palavra, mais uma reflexão, uma mensagem que a gente quer trazer para o seu coração, para trazer esperança, como é essa série, Esperança em Meio ao Caos. A gente já conversou sobre a história de Jó e todo o aprendizado que ele viveu ali, também conversamos sobre a vida de Jeremias, e no texto em Lamentações 3, como ele pôde encontrar esperança nas misericórdias de Deus. E por fim, a gente vai meditar então na vida de Paulo, e eu peço para que os irmãos abram as suas Bíblias, 2 Coríntios 12, 7 a 10. O texto nos diz: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra, ela é preciosa para o nosso coração, para trazer vida. E nesse momento, ó Deus, se estamos com os nossos corações angustiados, entristecidos, queremos pedir que a tua palavra mais uma vez renove o nosso coração, traga esperança, traga vida, ó Deus, para aqueles corações que estão tristes, angustiados, sem esperança, ó Deus. Que esse seja um tempo especial para trazer realmente algo do Senhor para cada família, para cada lar. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, qual é a nossa expectativa quando a gente chegar ao fim da nossa vida? Como que você, meu irmão, minha irmã, espera estar no fim da sua vida? Eu queria te dar 2 opções. A primeira, uma vida na qual eu me sinta desprezado pelas pessoas, financeiramente quebrado, com problemas emocionais e até físicos. Essa é a primeira opção. Ou uma segunda opção, uma vida na qual me sinta amado, financeiramente estável, saudável emocional e fisicamente. Eu tenho certeza que você vai pensar, assim como eu, que nós gostaríamos de estar com essa segunda opção, vivendo um contexto de uma paz, uma alegria, esperança, vivendo com todas essas coisas do conforto, da estabilidade financeira, emocional, saúde, se sentir amado. Esse é o nosso desejo. E a vida cristã, ela
sim, é uma vida com expectativas da gente viver uma vida bacana, viver bem, não é nada, nenhum problema, na verdade é perfeitamente normal nós termos expectativas de viver bem aqui nessa vida. Mas muitas vezes o problema é que nós temos isso como o grande alvo da nossa vida. A gente vive um foco em viver a vida cristã apenas com essas expectativas, de ter qualidade de vida, de ter uma boa saúde, de ter uma estabilidade financeira, emocional. Essa é a expectativa da nossa vida. Irmãos, nós sabemos o que é chamado de teologia da prosperidade, que é colocar como foco a vida próspera que a Bíblia traz, e a gente sabe que isso na verdade é algo que não é bem o foco da Bíblia, pelo contrário, se a gente for olhar que na verdade a teologia da prosperidade ela não tem nada de bíblico, pelo contrário, a gente não vê que o foco nas Escrituras está em viver a prosperidade, por mais que a gente encontre textos, como por exemplo, onde eu puser a planta dos meus pés, onde você colocar a planta dos seus pés, você vai possuir. Isso não tem a ver com um contexto aplicado a todos os servos de Deus no Antigo Testamento, aos cristãos. Isso tem a ver com um contexto bastante específico em Israel, que o povo sim, havia uma promessa de que eles dominariam um território que havia sido prometido, a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Só que esse texto é específico, a Bíblia não promete que a gente vai prosperar, então a gente precisa ter esse tipo de cuidado, porque por vezes a gente pode viver essa teologia da prosperidade de uma forma um pouco mais sutil, de que Deus acaba nos prometendo uma vida melhor, uma vida com prosperidade, uma vida com um conforto, uma vida com bem-estar financeiro, emocional, até físico. A gente pode viver de certa forma esse tipo de pensamento que esbarra até um pouco na teologia da prosperidade. Nós queremos um final feliz aqui nessa história, aqui na terra. Mas quando a gente, por exemplo, olha para a realidade de Paulo, eu queria que você lesse comigo, inclusive, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 23, a gente vai ver aqui um pouco da vida de Paulo. Olha só o que diz: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Irmãos, olha a realidade da vida de Paulo, e quando a gente olha para a realidade daquilo que Paulo está vivendo, e como de certa forma a vida dele está se tornando ao longo dos anos, como se a gente fosse pensar como acabou a vida de Paulo. Paulo acaba a sua vida numa prisão, e ali os estudiosos ali tentam definir exatamente como Paulo morreu, mas ele provavelmente morreu com o Império Romano por causa da perseguição religiosa. O fato é que quando nós olhamos para a vida de Paulo, será que isso nos daria expectativas de uma vida cristã que a gente gostaria de viver? Ou seja, será que a gente gostaria de concluir a nossa vida, terminar a nossa vida como terminou Paulo? Esse é o alvo da nossa vida? Irmãos, o fato é que as decepções, as dificuldades, o sofrimento vai chegar, a gente vai ter que passar por isso, mas a pergunta é como nós lidamos com isso.
Será que isso é uma frustração de que, na verdade, o objetivo da nossa vida não chegou? A gente gostaria de estar de outro jeito, e aí a gente vive a frustração, eu também. Como nós passamos pela dificuldade, como nós encontramos esperança, mesmo vivendo momentos difíceis, nesse mundo que nós passamos. Por isso eu quero te convidar para refletir sobre essa terceira mensagem, Esperança em Meio ao Caos, sobre Paulo e a esperança da graça de Deus. Paulo e a esperança da graça de Deus. E aí a gente começa então no versículo 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Interessante isso. Ele está falando ali, no contexto ali do início do capítulo 12, sobre as visões que ele tinha tido. Ele fala que ele subiu ao céu, se no corpo ou fora do corpo, ele não tem noção, mas ele acabou vendo as grandezas de Deus, vendo coisas que ele chama palavras inefáveis que ele ouviu, que não é lícito ao homem referir. Ele viu coisas grandiosas demais, ele viu coisas muito especiais, mas para que não se ensoberbecesse o seu coração, para que ele não vivesse na soberba, ele tem em si um espinho na carne. E é interessante essa coisa do espinho na carne, porque não tem uma definição. Tem gente que já define uma coisa ou outra, mas, por exemplo, Calvino, ele vai dizer que o espinho na carne diz respeito a perturbações espirituais, as tentações que ele convive, tem que conviver, uma opressão demoníaca até, de ficar incomodando ele, até mesmo com culpa, porque ele havia matado muitos cristãos antes de se converter. Então é como se a lembrança dessas mortes que ele tinha feito, como um perseguidor da igreja, ficassem na sua mente, e ele fosse acusado constantemente daquilo que ele tinha feito, com imagens talvez, com lembranças de crianças, de adultos, de senhores de idade, sendo mortos por ele. Imagina o sofrimento que Paulo estaria vivendo, caso seja essa a questão do espinho na carne. Ou Lutero, que, diferente de Calvino, ele parte para a ideia da perseguição e oposição, que é um espinho na carne constante, que os judeus estão ali, que os gentios estão ali, atrapalhando e ameaçando constantemente a vida de Paulo. E aí outros estudiosos divergem. Alguns falam que pode ser uma enfermidade, fala-se de depressão, até mesmo se menciona uma epilepsia, gagueira, enxaqueca, ataque de febre, malária, e um dos mais fortes, que é defendido por muitos estudiosos, a ideia da deficiência visual, que é registrado em alguns textos. Por exemplo, os Gálatas, é mencionado que é como se eles pudessem arrancar um dos seus olhos para dar a Paulo, eles fariam. Ou até mesmo outro texto, ó, que com grandes letras vocês me escrevem. Então, esses textos dão ideia de que esse espinho na carne de Paulo, então, poderia ser deficiência visual. E para alguém que gostava de meditar, de ler, de escrever cartas para as suas igrejas, aquilo devia ser uma grande dificuldade, um grande sofrimento. O fato é que aquilo incomoda constantemente o coração de Paulo, e ele pede a Paulo, Paulo pede para Deus, não apenas uma vez, mas segundo o versículo 3, segundo o versículo 8, 3 vezes, Deus, por favor, eu preciso, e talvez essas vezes não sejam repetidas no mesmo momento, por favor Deus, não, é aquela oração que faz naquele momento, intensamente a Deus, passa-se um tempo de novo, e ali em 3 oportunidades, ele viveu então um cenário de clamar a Deus, Deus, traga alívio para o meu sofrimento. E qual é a resposta de Deus para Paulo?
mesmo com a insistência de Paulo em sua oração, pelo menos 3 vezes ali, clamando a Deus para que esse sofrimento fosse aliviado, a resposta de Deus é não. A resposta de Deus é não. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja convivendo com um não recente. Uma pessoa querida, que você ouviu um não de Deus e que ela, por exemplo, veio a falecer. Uma coisa que você aguardava profissionalmente, um relacionamento, qualquer coisa, e você ouviu um não. Como nós lidamos com não e como é difícil lidar com o não de Deus. Mas o fato é que o não acontece também. E aqui é um sentimento de quase que afastamento, porque o não, para qualquer criança, diz respeito até mesmo a negar algo que a criança pensa que seria o melhor para ela. E ali então ela fica revoltada com seus pais, e a gente pode agir da mesma forma. A gente pode achar que no final das contas Deus não nos ama, Deus está distante de nós. O não pode ser quase que um rompimento de um relacionamento. Mas a gente precisa parar para pensar um pouco. Por que esse não aconteceu? Aquela questão da diferença entre a nossa vontade e a vontade de Deus. A vontade de Deus que, segundo o próprio Paulo sofrendo esses nãos, e diz que é uma vontade boa, perfeita e agradável. Ou como diz no Antigo Testamento, os meus pensamentos são muito maiores do que os de vocês, pensamento de paz e não de mal, para dar o fim que vocês desejam. Uma coisa que a gente precisa lembrar é que mesmo com os nãos e a ideia da diferença entre a vontade nossa e a vontade de Deus, mas Deus tem a sua vontade e Deus tem um plano. As coisas não estão a Deus dará, estão à solta na história sem o controle. Pelo contrário, existe um projeto, existe um plano. Por exemplo, a gente pode lembrar da história de José. José viveu um cenário muito difícil. Aos 17 anos, depois de ser bastante desprezado pelos seus irmãos ali, por ser o preferido do pai, ele é vendido como escravo ao Egito. E vendido como escravo ao Egito, então, ele vive esse primeiro sofrimento de se tornar um escravo. Ele é vendido a um homem que era um bom homem, que tentava cuidar ali, e logo José se destaca e se torna o líder para cuidar da casa desse homem, quando então ele acaba sendo ali molestado pela esposa desse homem, e ali então ele rejeita essa mulher, e então é acusado injustamente de ir atrás dessa mulher, e é preso. Talvez aquela questão é um momento, mais uma vez, de José pedir, por favor, Deus, me livra dessa mulher. Mais um não de Deus. Ele acaba sendo inclusive preso, e ali então ele passa mais alguns anos, até o momento que ele vai se tornar o chamado governador do Egito, o primeiro abaixo do faraó. Ele recebe pelo menos 22 anos de não de Deus, 22 anos de sofrimento. E a pergunta que a gente precisa fazer é: qual seria a consequência se Deus desse um sim para José, Quais seriam as consequências para o povo ali da casa do seu pai, Jacó? Qual seria a consequência até para os seus irmãos que haviam o rejeitado e o vendido como escravo? Qual seria a consequência para a sua família? É bem provável, irmãos, que aquela família morreria de fome. E pensando nas promessas de Deus, de que da descendência de Abraão, passando por Isaac, Jacó e José, seria formada uma grande nação que seria o povo de Deus, a promessa acabaria, e dessa promessa da nação viria Jesus, inclusive. Quais seriam as consequências do sim de Deus para José?
o não de Deus nesse caso é algo que Deus tinha no seu projeto. E ali José se tornou governador do Egito, trouxe a sua família para o Egito, para ter ali de que comer, se formar uma grande nação, depois o nome de Deus ser glorificado diante da maior nação da época, que era o Egito, com as 10 pragas, com a abertura do Mar Vermelho. Deus tem um projeto. Por mais que o sofrimento venha, meu irmão, Deus tem um plano. Então, irmãos, a gente precisa parar para pensar que por vezes a gente não entende o que Deus quer para as nossas vidas. Tem até uma história que se conta que na Inglaterra havia o costume dos ingleses, criadores de ovelhas, pegarem as suas ovelhas e mergulharem ela dentro de um barril com um líquido composto por algumas coisas que faziam com que todas as pragas, todas as coisas que poderiam chegar nas ovelhas pudessem ser tiradas, elas não afetassem as ovelhas. Só que no momento em que o pastor das ovelhas levantava aquelas ovelhas e a mergulhava, o desespero das ovelhas era muito grande, sem entender o que estava acontecendo, por serem mergulhadas naquele barril cheio de líquido, elas se desesperavam. Irmãos, da mesma forma, a gente pode olhar para situações como essa e a gente se desesperar, a gente não entender o que o nosso bom pastor está fazendo, mas ele está fazendo algo, ele está cuidando de nós, meu irmão, minha irmã, ele sabe o que é melhor para nós, ainda que a gente não entenda. Se por vezes a criança não entende o que o pai e a mãe estão ali dizendo, corrigindo, e são seres da mesma espécie, né? Só a diferença de idade, quanto mais nós na nossa distância de Deus, porque por vezes a gente confia tanto na gente, na nossa capacidade racional, o homem que inventou tantas coisas, que a gente precisa que tudo seja bem explicado para que a gente autorize. Não, Deus, está ok, então pode fazer isso. Não, Deus é soberano, e a gente precisa aprender sobre isso. Olha só o que diz uma autora chamada Evelyn Underhill. Ela diz que se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria grande o bastante para o adorarmos. Vou repetir: se Deus fosse pequeno o bastante para o entendermos, não seria grande o bastante para o adorarmos. Ou seja, se ele fosse pequeno o suficiente para o entendermos, a gente conseguiria colocar Deus dentro de uma caixa. Deus é isso. Não, Deus é um ser extremamente maior do que nós, extremamente mais poderoso, que sabe o que é melhor. Essas foram as perguntas que inclusive Deus foi fazendo para Jó: onde você estava quando eu criei todas as coisas? Porque a ideia era entender: Jó, você não sabe de nada. De fato, nós não sabemos de nada. E o texto continua, versículo 9: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta. O desejo de Paulo era ter outra coisa. O que bastaria na vida de Paulo? Se era o problema de visão, para ele o que satisfaria o seu coração era a visão, era resolver determinado problema, era a angústia que ele vivia. Paulo, assim como eu, poderia pensar que o que basta, o que satisfaz o nosso coração é alguma coisa que nós desejamos. Mas o que esse texto nos ensina, o que Paulo e Deus nos ensina através de Paulo aqui, é que a graça de Deus é aquilo que nos satisfaz. A graça é o favor imerecido de Deus, é o amor que nos constrange, porque é um amor sem qualquer tipo de merecimento, sem qualquer tipo de atitude nossa que conquiste Deus. Não, a graça é esse amor, e como diz William Hendrickson, é o equilíbrio e sustentação para lidar com as dificuldades da vida. A graça, além de ser esse amor,
É essa certeza daquilo que Deus fez conosco, que nos dá equilíbrio e sustentação para lidar com as dificuldades da vida. Irmãos, se a gente for olhar para a graça, que é a boa notícia da salvação e do amor de Deus por nós, a graça, no final das contas, não é uma coisa, não é algo místico. A graça é uma pessoa, a graça é Jesus Cristo, e Jesus é suficiente para nós. Jesus é aquilo que basta para satisfazer os nossos corações em meio a tantas coisas. Será que a gente consegue viver essa satisfação em Jesus? A gente pode viver com a certeza desse amor de Deus que está em Jesus. Não importa nada que a gente esteja passando, nada tira o amor de Deus. Pode ser qualquer tipo de dificuldade que a gente passa, nada nega o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não é à toa que o mesmo Paulo vai dizer em Romanos 8, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Qualquer que seja a angústia que a gente esteja passando, o sofrimento que a gente possa estar passando, o Covid, qualquer dificuldade, um câncer, problema dentro de casa, o que é certo para as nossas vidas é o amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, e isso pode sim satisfazer o nosso coração. Irmãos, que o não que Deus pode dar para mim e para você, Ele pode chegar a dar alguns nãos, e Ele dá muitas vezes, mas que esse não possa ser no nosso coração uma certeza de que Deus não nos ama. Pelo contrário, o não de Deus é uma amostra de que Deus nos ama. E não somos apenas nós que recebemos não de Deus. Quer ver uma pessoa que recebeu um grande não de Deus? Jesus Cristo. Mateus 26, 36 a 46 vai descrever o cenário de Jesus no Getsemane, e Jesus está ali: se possível, Deus, passa de mim esse cálice. Jesus está pedindo para Deus, que eu não tome esse cálice da tua ira, porque a tua ira, ela é muita dor, a ira é uma angústia intensa e extremamente profunda, que é o que a gente chama de inferno, e não é à toa que a gente deve totalmente pensar que a gente não quer viver um inferno, por mais que os comerciais queiram passar uma outra imagem de inferno, um inferno legal, que tem pessoas se divertindo. Não é isso que é a realidade do inferno. A realidade do inferno é a angústia do sofrimento intenso que Jesus experimentou até mesmo antes da cruz, chorando gotas de sangue, e na cruz, vivendo todo aquele sofrimento que ele viveu. Que a gente possa lembrar que Jesus recebeu o não e passou por uma tremenda angústia, para que por mais que a gente receba nãos aqui, a gente nunca vai receber o não de Deus quando nós nos encontrarmos com Ele, e Ele vai poder, em vez de nos rejeitar e nos enviar para o inferno, Ele vai nos dar um grande sim. Sim, venham benditos de meu Pai, existe um lugar reservado para vocês. Jesus viveu, inclusive, que nós já conversamos sobre a ausência de Deus, o não até da presença de Deus, onde Jesus na cruz clama: Deus meu, por que me desamparaste, por que me abandonaste? Mas é na ausência de Deus na cruz que a gente tem a presença de Jesus conosco, e a presença do próprio Deus, na promessa de Jesus: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por fim, gente, eu queria refletir sobre o aprendizado que Paulo vive aqui.
O versículo 9 diz: então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, aí é que sou forte. Onde que nós reconhecemos um grande poder? O que é poder para a sociedade e o que é o poder bíblico? Poder para a sociedade é o poder do recurso, é o poder da inteligência, é o poder da capacidade física. Todos esses são tipos de poder, poder militar. Mas o padrão bíblico é completamente diferente. Irmãos, o que Paulo está aprendendo aqui é que o sofrimento dele é um grande poder, é uma bomba da graça e do amor de Deus para aquelas pessoas que estão ao redor, porque ele poderia mostrar como era viver um relacionamento verdadeiro com Deus, apesar de não ser algo que Deus dá algumas coisas em troca. É um relacionamento verdadeiro que não tem uma base naquilo que Deus poderia fazer por Paulo, e esse era um poder para alcançar pessoas que estariam ao redor de Paulo. Assim como Paulo, que estava mostrando que mesmo na sua fragilidade, porque as pessoas poderiam pensar que a grande coisa ali que Paulo estava falando era dele mesmo, era a força de Paulo, e até alguns chegaram a querer adorar, por exemplo, Pedro, numa ocasião de cura, mas aquilo estava mostrando a fraqueza de Paulo, porque na verdade o que tinha poder na vida de Paulo era o próprio Deus, que o fortalecia, que o sustentava na caminhada, que fazia com que ele pregasse, que houvesse várias situações, curas, enfim. Então isso mostrava a fragilidade de Paulo. Assim também, irmãos, eu e você somos instrumentos fracos nas mãos de um Deus que nos faz forte. Inclusive, outra coisa que esse sofrimento poderia trazer é a humildade na vida de Paulo, dele reconhecer que tudo era por Deus e nada por ele mesmo. E a espiritualidade cristã, ela é exatamente essa espiritualidade humilde, que nos leva a mostrar aquilo que Deus faz em nós, para que realmente isso seja uma bomba do Evangelho, algo que transforme vidas que estejam ao nosso redor, apesar do nosso sofrimento, apesar da nossa fraqueza. Irmãos, o testemunho de alguém que está passando a dificuldade e mesmo assim consegue viver um grande testemunho para as outras pessoas é tremendamente impactante. É muito diferente de um testemunho, estou numa vida boa porque Deus me deu. Não, isso aí é um testemunho de uma relação de troca. Testemunho no sofrimento é um testemunho que as pessoas levam muito a sério. Que você, meu irmão, minha irmã, que está passando por uma situação difícil, eu desejo em nome de Jesus que Deus use as nossas vidas nesse momento como igreja, mesmo em meio ao Covid, para falar do amor de Jesus para as pessoas que nos cercam. Eu queria fazer algumas perguntas para a gente refletir e praticar. Será que a nossa espiritualidade cristã é mais parecida com a teologia da prosperidade ou com a Bíblia? Será que nós esperamos de Deus que Ele satisfaça o nosso coração, não com Ele mesmo, mas com determinadas coisas que a gente quer? Isso esbarra na teologia da prosperidade, meu irmão, minha irmã. Que o nosso único desejo seja Jesus Cristo, porque assim como Paulo diz, é somente a graça que nos basta, é somente a graça de Jesus que nos satisfaz. Será que com sofrimento nós nos decepcionamos com Deus ou nós dependemos mais de Deus? Esse é um grande desafio, sei, meu irmão, para todos nós. Mas que a gente possa viver uma intimidade com Deus para depender mais dEle.
E por fim, será que a nossa vida tem sido testemunha da graça, dessa graça que é suficiente, ou nós temos colocado coisas no lugar de Deus? Quais podem ser os nossos ídolos? Que Deus nos ajude a nos satisfazermos na graça de Deus, encontrar esperança, mesmo em meio a essas situações, como Paulo viveu. Paulo, inclusive, testemunha dessa graça que o satisfaz, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é ter fartura ou passar necessidade, e aí ele conclui: tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso em conquistar todas as coisas, não, eu posso inclusive viver satisfeito, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às privações. Então, meus irmãos, que a gente possa aprender desse momento. Talvez o que Deus queira ensinar para cada um de nós, para a nossa igreja, para as igrejas ao redor, no nosso país e no nosso mundo, seja: dependa mais de mim. Pare de depender do seu trabalho, pare de depender de tantas coisas, dos recursos financeiros. Pare de depender de outras coisas, porque você nunca vai encontrar a satisfação que você só pode encontrar em mim. Eu quero orar com você para a gente encerrar esse momento. Pai querido, obrigado. Obrigado porque a Tua palavra, ela consegue tocar em todos os pontos da vida, inclusive, ela consegue nos fazer refletir no meio do sofrimento em como viver satisfeitos, ó Pai. Porque Jesus nos prometeu que no mundo nós teríamos aflições. Ele não nos ilude de que nós viveríamos uma vida boa porque Ele estaria conosco, pelo contrário. Até mesmo a Bíblia nos alerta que os cristãos seriam aqueles que sofreriam muito mais, pelo seu testemunho, pelas perseguições. E Deus, que mesmo em um cenário de problemas de enfermidade, ou problemas financeiros, ou qualquer um, que nós possamos encontrar a satisfação no Senhor e na Tua graça. Que a gente possa aprender de Paulo aqui, o fato de que Deus quer nos preencher, e de que nada, nenhum problema, seja o mais grave que for, pode nos separar do amor de Deus. Nenhuma dificuldade, nenhum sofrimento tem poder para nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque o Senhor nos escolhe, nos traz para perto, e essa cola do Evangelho que nos liga ao Senhor, nada vai poder nos separar. Que a gente possa viver essa satisfação de encontrar um relacionamento contigo, e que Deus, o Senhor, nos ajude a testemunhar para aqueles que nos cercam, que apesar do sofrimento, nós temos um Deus que sabe de todas as coisas. Ele tem um plano para a nossa vida, Ele tem um plano para a história, e o final desse projeto é um futuro de glória, de viver ao lado do nosso Senhor, e que isso faça outras pessoas desejarem viver ao lado do Pai. Abençoe o Teu povo, ó Deus, em cada casa, que o Senhor esteja com cada vida nessa semana, em nome de Jesus, amém. E que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e que a consolação, o conforto do Espírito Santo de Deus estejam presentes em cada lar, em cada família, não somente hoje, mas para todos sempre, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos, ótima semana a todos.